Fala, meus queridos e adorados alunos, estamos aqui para mais uma aula dessa matéria que é linda, maravilhosa, Química. E hoje, em especial, a melhor matéria de todas para se estudar, Química Orgânica, tá? Então, desde já deixa seu like no vídeo, brincadeira, tá? Porque ninguém vai assistir esse vídeo, ele nem é monetizado, mas, galera, deixa eu só dar um recadinho para vocês aí. Então, se vocês escutarem alguns barulhos estranhos durante essa aula, não reparem, tá? É porque eu estou desde 8 horas da manhã esperando, agora já são 10h30 no meu relógio aqui, né? Esperando para gravar, e eu tenho algum filho da puta que tá soltando foguete aqui. Então, às vezes você vai escutar um barulhinho e vai achar que eu tô peidando aqui, mas não é peido meu, tá? Mas quando for, eu aviso também, tá bom? Então, bora lá. Química Orgânica 1, nós vamos estudar a 1 e a 2. A 1, nós vamos trabalhar toda a parte de introdução da orgânica, compostos orgânicos, cadeias carbônicas, ligações e tudo mais. E na Química Orgânica 2, deixa eu só mudar meu ponteiro aqui, para colocar um laser aqui para ficar bem top. E aí, a Química Orgânica 2, que nós vamos estudar as funções orgânicas. Então, sem mais demora, porque esse conteúdo cai todo ano no Enem, vamos lá, postulado de Kekulé. Quem que foi esse cara? Esse cara foi o primeiro cientista a sintetizar um composto orgânico. Então o cara trabalhou com a urina lá, trabalhou com o xixizinho lá e sintetizou a ureia. E aí ele formulou várias teorias, né? Na verdade um postulado com 3 teorias. E o primeiro deles é o seguinte: o carbono ele é tetravalente. O que significa? Que o carbono sempre fez e sempre vai fazer 4 ligações. Por quê? Porque é óbvio que você aprendeu lá no primeiro ano que ele está no grupo 14, então ele tem 4 elétrons na camada de valência. Se ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele precisa de mais quanto para atingir a teoria do octeto? Mais 4, né? Que é 4 mais 4, 8. E ficou estável. Beleza, beleza, beleza. Resumão: carbono sempre faz 4 ligações. Depois ele falou que as 4 ligações possuem que o carbono ele possui as 4 valências livres. O que significa? Eu posso ter um carboninho aqui, hidrogênio, 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 e aqui um cloro. E tanto faz se esse cloro tiver de cá e o hidrogênio tiver de cá, porque é a mesma coisa. Então, se você vê uma cadeia, tanto faz você jogar o oxigênio para cima ou para baixo. Então, não importa, porque as 4 valências são valências livres. E um detalhe importante: o carbono ele vai fazer sempre ligação covalente, ele vai compartilhar elétrons. E aí ele veio e formulou a terceira teoria, que o carbono pode se ligar a outros carbonos, formando as cadeias carbônicas. Muito importante isso também. Carbono ele pode ligar outros carbonos, né? 4 carbonos, ou 1 carbono, ou 2 carbonos, ou 3 carbonos. A gente vai falar disso agora, e vai formar as cadeias. E aí vem o Gilberto e diz: professor, o que o carbono disse quando foi preso? Tenho direito a 4 ligações. Se não, eu vou quebrar essa cadeia. Ridículo. Só não é tão ridículo igual as piadas do Vini, né? Então, bora lá. Aí agora a gente entra na classificação das ligações do carbono, tá bom? Então é bom a gente lembrar e atentar a isso aqui. O carbono ele possui 3 tipos de ligação. Ou a ligação vai ser uma ligação simples, ou vai ser uma ligação dupla, ou vai ser uma ligação tripla, tá bom? Bem tranquilão isso aqui. Só que a gente tem que atentar a um detalhe. Toda vez que a ligação for simples, eu chamo essa ligação de ligação sigma. Então, esse cara possui 4 ligações sigmas. E aí, na ligação dupla, uma vai ser sigma, né? Na dupla, tá bom? Na dupla, uma vai ser sigma, a outra vai ser pi. Óbvio que essas outras duas aqui também são sigma, tá? Mas é só para você atentar aqui. Quando tiver uma dupla, apareceu a figura da ligação pi. E quando tiver a ligação tripla, uma dessa tripla vai ser sigma e as outras duas vão ser pi. Então, resumão aí, dica para você, que o carboninho está na hora de fazer pipi, tá bom? Então, sigma, pipi. Parece ridículo e é, mas vai te ajudar na hora do Enem, porque cai essa merda aí, por mais ridícula que seja. Então, resuminho aqui, ó. Toda vez que eu tiver 4 ligações simples, as 4 ligações vão ser do tipo sigma.
Se eu tiver nesse carbono aqui, ó, ele está contando no carbono. Nesse carbono que está de azul aqui, ó, esse carbono possui duas ligações duplas, então ele vai ter duas sigma e duas pi. Nesse cara aqui, ó, ele possui uma dupla e duas simples. Então esse cara possui uma, duas, três sigma e uma pi. Esse cara possui uma tripla, então ele vai ter sigma, sigma, pi, pi. Então, duas sigma e duas pi. Show de bola! Olha a questão do Enem aí chegando, questão de 2017. Fresquinha. Aí, muito ridícula, né? Vamos direto para o comando da questão. Considere esse perfil específico, quantas ligações π tem a molécula. Então, o que você precisa saber na química orgânica? Já vamos adiantar um pouquinho a questão das fórmulas. Toda vez que eu tiver essas fórmulas condensadas aqui, significa que cada pontinha tem um carbono. Aqui tem um carbono, aqui tem outro, aqui tem outro, 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 outro. E aí vai, cada pontinha tem um carbono. Beleza, ele quer saber das ligações π. Então, aonde que eu tenho ligações π aqui, hein? Deixa eu ver se eu consigo mudar isso daqui. Aí some o meu... Aí, voltou. Então, opa, fui no lugar errado. Vamos, aqui, opções de ponteiro, caneta. Então, ele quer saber quantas ligações são do tipo π. Então, vamos entender isso daqui. O que é uma ligação π? Ela só aparece quando? Ela aparece na dupla, e aparece também na ligação tripla. Aí o cara vai... Olha o tanto que o Enem é ridículo, cara. Ele nem deu a opção para te confundir. Porque às vezes o cara pode confundir. Ixi, na tripla eu não sei se é sigma pi pi ou se é pi sigma sigma. Então ele nem te deu a opçãozinha para você confundir lá com 3. Ah, tem 3 ligações, 3 insaturações aqui, então é 3. Ficou fácil. Né? Então ele nem te dá essa opção. Né? Ele nem te dá essa opção. Então ele já te dá de cara a resposta lá. Então, aqui uma π, outra π, e na ligação tripla, ó, cada pontinho desse aqui é uma ligação, ó. Então, aqui é ligação simples, 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 duplas. Tem 2 tracinhos, é dupla. Se tem 3 tracinhos, é ligação tripla. Então, aqui é sigma π, π. Sigma π, π, aqui sigma π e sigma π. Então, óbvio que a resposta vai ser a letra C de cavalão. Muito bem, muito bem, muito bem. Já matou. Tá aí a respostinha. Sigma pi pi, sigma pi, sigma pi. Então, 4 ligações do tipo pi. Bem tranquilinho, né? E aí a gente tem que entender esse cara aqui, né? Deixa eu mudar aqui de novo. Esse cara aqui, ó, são os hidrocarbonetos, tá bom? O estudo da química orgânica começa com esses caras. Tomar uma aguinha aqui para hidratar. Então, o que significa? Toda vez que eu tiver somente carbono e hidrogênio na cadeia, eu não tenho oxigênio, eu não tenho enxofre, eu não tenho nitrogênio. Então, toda vez que eu tiver só carbono e hidrogênio, eu chamo esse cara de hidrocarboneto, tá bom? Hidrocarboneto é toda vez que eu tenho apenas carbono e hidrogênio. E aí, eu tenho a seguinte nomenclatura para esses caras. Toda vez que só tiver ligação simples, esse cara vai ser um alcano. Toda vez que eu tiver pelo menos uma ligação dupla, eu vou chamar esse cara de alceno. Toda vez que eu tiver pelo menos uma ligação tripla, esse cara vai ser alcino. Tá bom? Você vai entender melhor o porquê disso quando a gente for estudar nomenclatura. E hoje a gente já vai estudar nomenclatura, tá ok? Então eu tenho alcano, alceno e alcino. Ligação simples, dupla e tripla, tá bom? Mas isso aí também não precisa se preocupar tanto, tá bom? E aí, bora. Ah, detalhe, não importa aonde os átomos de... Não importa quantos átomos de carbono tem na cadeia, tá? Se tiver pelo menos uma ligação simples, é alcano. Se tiver pelo menos uma dupla, é alceno. Se tiver pelo menos uma tripla, é alcino. E aí, o que a gente vai estudar nessa aula de hoje? Nós vamos ver tudo isso daqui, tá bom? Então, mais uma vez, mudando aqui, nós vamos estudar as propriedades típicas do carbono, que é o que a gente viu agora, né? Tipo de ligação e tudo mais.
ligação simples, dupla e tripla. A classificação dos carbonos, a gente vai ver agora, carbono primário, secundário, terciário, quaternário. Aí vamos para as classificação das cadeias, né? O tipo de cadeia, sobre os átomos na cadeia e tudo mais, tá? E depois a gente mata com as funções orgânicas. Esse aqui é o mapa da nossa aula de hoje. Então, nós vamos ver tudo isso daqui hoje nessa aula. Então, a primeira coisa que você precisa visualizar aqui, ó, classificação do carbono. Deixa eu pôr o jubezinho pequenininho aqui. Então, o carbono ele pode ser classificado como carbono primário. O que é o carbono primário? Aqui ele está ligado somente a um outro carbono. Carbono secundário está ligado a 2 outros carbonos. Carbono terciário está ligado a 3 outros carbonos. Carbono quaternário está ligado a 4 outros carbonos. Carbono quintenário não existe, porque carbono só faz 4 ligações. Se você colocar 5 ligações no carbono, você estará estuprando o carbono, porque ele não aguenta, ele só aguenta 4, tá bom? Então, vamos para o resumo, para o esquema. Olha lá, esse carboninho aqui, cada bolinha dessa aqui é a representação de um carbono. Esse carbono aqui está ligado só a um carbono. Então, eu considero esse cara como um carbono primário. Esse cara aqui agora, ó, esse cara aqui agora está ligado a 1, 2, diretamente a 2 carbonos. Então, ele é um carbono secundário. Esse cara aqui está ligado a 1, 2, 3. Então, esse cara é um carbono terciário. E esse de baixo aqui está ligado a 1, 2, 3, 4. Se ele está ligado a 4 carbonos, ele é um carbono quaternário. E é isso aí, muito fácil assim mesmo, é ridículo. E aí vem o Enem mais ridículo ainda, porque o Enem é ridículo, né, cara? A gente passa as manhas, mostra como é que o Enem cobra, e você chega lá e senta o porrete e vambora. Mais uma vez, uma formulinha condensada aqui, né? Então, ele deu essa fórmula aqui, questãozinha bem famosa essa, do NanoKid. E ele pergunta em qual parte do corpo existe carbono quaternário. O que é um carbono quaternário? Aquele que está ligado a 4 outros carbonos. Aí o pessoal acha que é esse aqui, ó. Mas esse está ligado a 1. Deixa eu mudar aqui, deixa eu riscar esse aqui. Aqui, ó. Tá ligado? Esse cara aqui tá ligado só a 1. Esse aqui, ó. Vamos olhar esse aqui. 1, 2, 3. Então, ele é terciário. Esse aqui agora, ó, tá ligado a 1, 2, 3. Esse aqui, ó, 1, 2, 3. Esse da perninha aqui, ó, tá ligado a 1, 2. Então, o único cara que pode ser é aqui na mãozinha, ó, aqui, ó, bem aqui, ó, na mãozinha, porque ele tá ligado a 1, 2, 3 e 4 no braço. Então, onde está o carbono quaternário? Está nas mãos. Olha que bonitinho aí, ó, carbono quaternário, tá bom? Pessoal, isso daqui também cai muito e é muito fácil de você confundir, tá bom? A hibridação do carbono, tá? Algumas literaturas chamam de hibridização, mas o certo mesmo é hibridação, tá bom? O que significa isso? Ele quer que você classifique agora o carbono, se ele é sp, sp2 ou sp3. Então, presta atenção nesse cara aqui, ó. Bora lá. Esse cara aqui, ó, esse. Toda vez que esse cara tiver 2 ligações duplas, esse cara vai ser SP. E toda vez que ele tiver uma tripla e uma simples, ele também vai ser SP. Quando o cara tiver uma dupla e 2 simples, ele é SP2. E quando o cara tiver tudo ligação simples, é SP3. Pessoal, não entendi porra nenhuma, eu sei. Você vai entender agora com o esqueminha que eu vou ensinar para você. Faz assim nos seus dedos. Não é putaria, tá? Pode fazer. Tá bom? Então, presta atenção. Esse cara aqui, agora presta atenção nele. Isso daqui significa 4 ligações simples. Se eu fizer assim, agora eu tenho 2 ligações simples e uma dupla. Se eu fizer assim, eu tenho uma simples e uma tripla. E se eu fizer assim, eu tenho 2 ligações duplas. Todo mundo sabe fazer, né? Então, beleza, vamos contar. Agora eu quero que você preste atenção nos buracos que você tem entre os seus dedos, por favor. O buraco que você tem entre os seus dedos e conta comigo.
1, 2, 3. Então, toda vez que for 4 ligações simples, vai ser SP3, porque você tem 1, 2, 3 buracos entre os seus dedos. E toda vez que eu tiver uma ligação dupla e duas simples, olha lá ele lá, ó. Então, uma simples, ou uma dupla e duas simples. Quantos buracos você tem entre os seus dedos? 1, 2. Então, esse cara vai ser SP2, tá bom? E se eu tiver duas ligações duplas, você tem só um buraco entre os seus dedos. Então, é SP. Na química, ele é relativo, não precisa de você colocar, então é SP. E se eu tiver uma tripla e uma simples também, um buraco entre os seus dedos. Então, esses dois casos vão ser SP. Não, professor, que louco! É isso aí mesmo, tá? E deixa eu te falar, vocês que estão com outras abas aí, ó, os meninos aí, pode fechar essa aba aí, viu? Você está falando sua mãe que está assistindo a aula aí, tá em sites proibidos aí, tá? Pode parar com isso. Bora assistir a aula de química, tá bom? Bora lá. Aí veio esse cara aqui, ó, no Enem de 2018. Pessoal, é importante a gente saber de novas tecnologias, porque o Enem, ele trabalha muito atualidades. E esse cara aqui é uma nova tendência do mercado, o tal do grafeno, tá bom? Esse grafeno, ele tem as suas propriedades, eu já vou, antes de resolver o exercício, eu vou mostrar essa propriedade, mas a princípio, eu vou mostrar essa cadeia aqui para vocês, o que que significa. Deixa eu avançar um pouquinho, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tem um exemplo desse cara. Pessoal, cadeia aromática, tanto faz esse cara aparecer assim, tá bom? Com um anelzinho, e tanto faz ele aparecer assim, tá bom? Então, o que que significa essa cadeia aromática aqui? Que eu possuo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e 6 hidrogênios na cadeia. Então, esses dois caras aqui são o mesmo. Só que o que que a gente tem que tomar cuidado, pessoal? Que esse cara aqui, ó, essa cadeia aromática, ela possui 3 ligações duplas intercaladas. Então, cuidado. Toda cadeia aromática possui 3 ligações intercaladas, tá bom? E aí eu tenho que tomar mais cuidado ainda quando esses caras estiverem ligados uns aos outros, tá? Que a gente tem esses 3 caras aqui, ó, o benzeno, que é esse aqui, ó, benzeno, né? Que você tem aquela piadinha lá de 2 meteno e um benzeno. E aí você tem o naftaleno e você tem o antraceno, que são compostos cancerígenos, que estão presentes no cigarro, né? Por isso que o cigarro faz tão mal. Então, o que a gente precisa saber sobre isso? Eu preciso saber que toda vez que eu tiver mais de uma cadeia aromática, o que vai acontecer? Um vai ter 3 ligações duplas, né? Os outros todos vão ter essas 2 ligações duplas aqui, que senão não fecha a cadeia, tá? E aí a gente volta para aquela cadeia do exercício. Cadê? Aqui. Achei. Então, esse cara aqui está representando. Essa questão foi uma questão bem difícil, tá? Mas se você parar e observar, olha para esse cara aqui, ó. Esse cara. Deixa eu mudar até o ponteiro aqui. Esse cara aqui, ó. Esse. É a mesma coisa, todos eles são iguais, tá? Se eu olhar esse cara aqui, ah, professor, e esse aqui? Não, é porque tem mais para cima, só que ele não mostrou, tá bom? Mas observa esse cara aqui. Esse cara aqui tá ligado a quantos carbonos? A 1, 2, 3. Mas o carbono, o que que acontece? Tem um detalhe. Ele não faz ligação dupla e tripla, e detalhe mais importante, ele não faz 4 ligações? Faz. Então, a única forma desse cara estar estável é ter pelo menos uma dupla aqui. Ele omitiu, que vai ficar desse jeito aqui, ó. Aquele aqui, ó. Aquele que eu peguei lá. Ele tá bem aqui, ó. Então, eu tenho... Nesse cara aqui, eu tenho uma dupla, uma simples e outra simples aqui. Esse riscado meu tá lindo demais. Vamos fazer a hibridação dele? Uma dupla e 2 simples. Quantos buracos você tem entre seus dedos? 1, 2. Então, esse cara aqui, ele é SP2, tá? Então, vamos voltar a ver o que o exercício pediu. Ó, nesse arranjo... Cadê? Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem qual hibridação? Pronto, você já matou. Hibridação SP2.
E é isso, letra B de bulcéfalo. Por que que eu coloquei esse cara como sendo importante? Porque esse cara é o material do futuro. Tem muitos celulares já hoje feitos de grafeno. Por quê? Ele possui material com condutividade altíssima, né? Então ele vai ser um ótimo condutor. A espessura, o mais fino da Terra, tá bom? Ó, 1 milhão de vezes mais fino do que o cabelo humano. 1 milhão, 1 milhão. Ele é 200 vezes mais forte do que o aço. E ele, além disso, ele é maleável, além de ser transparente, flexível e impermeável, tá bom? Então, ele é muito show. Hoje você vê aqueles celulares que dobram, eles são feitos de grafeno, tá? E aí a gente continua agora, vamos a fazer mais um tour aqui, né? Deixa eu diminuir aqui. Então, temos aí a classificação das cadeias carbônicas agora, tá? Então, classificação das cadeias. A cadeia ela pode ser aberta. O que é uma cadeia aberta? Aquela cadeia que não fechou, né? Então, se ela não é fechada, ela é aberta. E óbvio, se ela se ela não é aberta, ela é fechada, tá? Só que a gente tem que parar e atentar a um detalhe aqui, ó. A cadeia aberta ela também pode ser chamada de acíclica, porque o A antes do nome, vocês já morreram de saber que o A antes do nome significa negação. Por exemplo, Jubé é normal? Não, é anormal. Então, o A antes do nome significa negação, tá ok? E aí a gente tem também outro detalhe. Essa parte aqui da alicíclica, que costuma cair no Enem, tá? Então, vou te ensinar agora. A cadeia cíclica é a cadeia que fechou, porque ela formou um ciclo, mas a alicíclica é bem ridículo isso que eu vou falar, tá? Bem poluído, mas você vai entender. É só você associar, porque várias vezes o Enem veio com essa classificação de carbonos, a UEG também adora trabalhar com esse tipo de exercício, de classificação de cadeias, e aí ele coloca o alicíclica, e muita gente esquece o que é a porra do alicíclico. Então, você vai lembrar agora, a cadeia alicíclica, cíclica é fechada, beleza. E a alicíclica? A alicíclica é aquela cadeia que foi aliciada e perdeu o anel. Ou seja, resumindo, cadeia alicíclica é toda cadeia que não possui anel aromático, ou seja, ela não possui 6 carbonos com 6 hidrogênios e 3 ligações duplas intercaladas. Se você observar essa daqui, ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas possui 12 hidrogênios. Então, ela não pode ser uma cadeia aromática, igual eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, ela não tem um anel aromático. Então, a cadeia alicíclica é toda cadeia fechada que não tem anel aromático, porque ela foi aliciada e perdeu o anel. Bora lá. Desculpa, pessoal. Cadeia normal, pessoal. Cadeia normal é aquela cadeia que apresenta somente carbono primário e secundário. Então, esse cara aqui é primário, tá ligado só a um carbono. Então, é a cadeia normal. Esse cara é secundário, tá ligado a 2. Então, essa cadeia é normal. Aí você tem esse cara aqui, ó, que você tem que tomar cuidado, tá? Esse carbono, aí você fala, pessoal, mas esse aqui é terciário, tá ligado a 1, 2, 3. Não, eu só conto ligado a outros carbonos. Então, esse cara tá ligado só a 1, 2 carbonos. Então, ele é um carbono secundário. E toma cuidado que esse cara pode fazer uma minhoquinha, ele pode subir, descer, virar para o outro lado. Se ele não tiver carbono terciário e ou quaternário, ela é normal. Igual esse cara aqui, ó. Esse cara já tá ligado a 1, 2, 3. Então, essa cadeia, ela tem uma ramificação. Esse aqui, ó, tá ligado a 1, 2, 3, 4. Então, ele possui ramificações aqui. Nesse caso, possui 2 ramificações, tá bom? E a cadeia mista, óbvio, ela é mista. Ela possui tanto a parte normal, tanto a parte aberta quanto a parte fechada. Aqui, ó, parte aberta e parte fechada. Então, ela é normal porque ela possui parte fechada e parte aberta. Parte fechada e parte aberta. Isso é uma cadeia mista. E a cadeia insaturada, pessoal, é aquela cadeia, vamos começar pela insaturada, tá? Cadeia insaturada é que apresenta pelo menos uma ligação dupla ou tripla, detalhe, entre carbonos. Aí vem o pega. O cara vem e coloca uma dupla aqui, ó, mas não é oxigênio e carbono. Então, não considera como cadeia insaturada. Para ser uma cadeia insaturada, tem que ser ligação dupla
entre carbonos, tá? Aqui, ó, ligação tripla entre carbonos, ligação dupla entre carbonos. Então, cuidado, meus queridos, cuidado. Esse caso aqui é um caso de pega. Ah, a pessoa tem dupla, mas não está entre carbonos. Então, eu chamo essa cadeia de cadeia saturada. É aquela que só possui ligação simples entre carbonos. E aí eu tenho a cadeia homogênea e cadeia heterogênea. Eu já ensinei para vocês que homo é uma, homo uma, homo uma, homo uma, homo uma. Então, homogênea é aquela cadeia que só possui carbono e hidrogênio, ou seja, não possui nada diferente entre carbonos, tá? Só carbono e hidrogênio entre os carbonos. Então, esse cara aqui, ó, homogênea, ela possui carbono, carbono, carbono. Tem alguma coisa diferente de carbono aqui? Não tem. Então, ela é uma cadeia homogênea. Aí, cuidado com esse pega aqui, ó. Ah, professor, apareceu um oxigênio. Mas esse oxigênio está entre carbonos? Não, não está. Então, essa cadeia aqui, ela também é homogênea. Mesmo caso dessa aqui, fechada. Agora, já na heterogênea, tá vendo que tem um oxigênio entre dois carbonos? Então, toda vez que eu tiver um átomo diferente de carbono entre carbonos, ela é heterogênea. E eu chamo esse átomo de heteroátomo. Um hétero, que vai fazer a cadeia ficar heterogênea, átomo. Então, um átomo diferente de carbono entre carbonos. Olha aqui ele de novo, ó, apareceu de novo aqui. E aqui também, ó. Não é por causa desse aqui, ó. É por causa desse aqui que a cadeia é heterogênea. E a cadeia aromática a gente já falou, já explicamos ela, né? E essa parte aqui também. Então, vamos ver como é que o Enem vai cobrar isso daqui. Deixa eu pôr bem pequenininho aqui no cantinho. O nylon é o polímero blá, 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 e ele quer saber como que você vai classificar essa cadeia aqui, né? Então, vamos analisar a cadeia. Pode aumentar aqui, que esse enunciado aqui não serve para nada, só para você perder tempo. Ele quer que você analise a cadeia e classifique a cadeia. Questão do Enem, hein? Então, vamos lá, meus queridos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos entender. Deixa eu mudar aqui o ponteiro de novo. Canetinha. Primeira coisa, essa cadeia, ele está perguntando se é aberta ou fechada. Tá. Apesar que aqui ele já falou que todas são fechadas, né? Beleza, fechada. Só que, tá vendo aqui, ó, caiu o tal do alicíclica. Então, eu preciso saber se ela é só fechada ou se ela é fechada e alicíclica. Beleza. Possui anel aromático? Não. Então, essa cadeia é uma cadeia fechada alicíclica, tá bom? Pode ser também essa daqui alicíclica, mas essa daqui eu já descarto, ó. Não pode ser, porque ela não é simplesmente fechada. Aí vamos analisar agora. Cadê meu mouse? Esse aqui aumenta. Não, fiz merda. Beleza, voltei. Então, cadê? Opa. Agora vamos analisar essa cadeia aqui, ó. Essa cadeia é uma cadeia saturada ou insaturada? A professora ela possui uma dupla, mas essa dupla está entre carbonos? Não, está entre carbono e oxigênio. Então, essa cadeia não possui nenhuma dupla entre carbonos. Então, essa cadeia é uma cadeia saturada. Então, não pode ser essa, não pode ser essa e não pode ser essa. Então, você já matou, né? Letra C. Heterogênea por quê? Porque ela, entre dois carbonos, eu tenho um carbono aqui, entre dois carbonos eu tenho um nitrogênio. Então, pronto, matou, né? E ela é mononuclear porque ela só possui um centro, diferente dessa daqui, ó, que é polinuclear, possui dois núcleos, né? Então, polinuclear, essa daqui possui três. Então, bem óbvio que ficou sendo a letra C de cavalão. Show de bola. E aí temos uma questão de vestibular aí, eu coloquei uma questão de vestibular aí só por causa do pau rosa, né? Então, o pau rosa, que tem uma longa história essa do pau rosa aí, né? Mas não é besteira, não é putaria, a questão da Universidade Federal do Amapá. Então, tem lá, ó, típica da região amazônica, rica fonte natural do óleo essencial conhecido linalol. O qual também pode ser isolado do óleo alfazema. O óleo apresenta a seguinte forma estrutural. Então, ele quer que você classifique aqui, ó. Essa cadeia é uma cadeia alicíclica. Primeiro que para ser alicíclica, ela tem que ser fechada. E essa cadeia não é fechada. Você já descarta essas aqui.
É uma cadeia acíclica, porque o A antes do nome significa fechado. Então, é uma cadeia aberta, né? Ela não forma ciclo. Beleza. Essa cadeia é uma cadeia normal ramificada. Esse carbono aqui, ó, presta atenção. Esse carbono está ligado a 1, 2, 3. Então, ela possui ramificação aqui e aqui. Então, ela não é uma cadeia normal. Então, eu já descarto essa daqui. Então, até agora só temos a A e a D. Beleza. Essa cadeia é uma cadeia, agora, saturada ou insaturada? Ela possui dupla entre carbonos. Se possui dupla entre carbonos, ela é uma cadeia insaturada. Então, eu já descarto essa daqui e já mata automaticamente essa daqui. E aí você me fala, Gilberto, mas ela possui átomos diferentes de carbono. Mas esse átomo diferente de carbono, ele não está entre carbonos. Então, essa cadeia é uma cadeia homogênea. Tá vendo? Por isso que eu resolvi gravar essa aula de novo. Eu gravei ela no quadro, o pessoal não estava conseguindo enxergar o quadro, porque a luz estava ruim. Então, agora aqui nos slides, ficou bem bacana da gente entender. Tá bom? Mais uma questão de vestibular aí de classificação de carbono. Eu não vou nem ler. Essa cadeia é uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada? Deixa eu mudar aqui, tá tampando a minha visão. Beleza. Essa cadeia é uma cadeia aberta ou fechada? É uma cadeia aberta. Então, eu já descarto essa e já descarto essa. Essa cadeia é uma cadeia saturada ou insaturada? Pessoal, mas tem dupla aqui, ó. Essa dupla está entre carbonos? Não. Então, cuidado com essa questão de... Por isso que eu coloquei essa questão de vestibular. Só para você atentar aí. Na lista, acho que eu nem coloquei. Então... Para ser uma cadeia insaturada, a dupla tem que estar entre carbonos. Para ser uma cadeia heterogênea, o heteroátomo tem que estar entre carbonos. Então, essa cadeia aqui é uma cadeia saturada. Então, já descarta essa daqui. Sobrou a letra B e a letra C, homogênea e heterogênea. Aí, olha esse cara aqui, ó. Ele está entre carbonos? Está entre 3 carbonos. Então, essa cadeia é uma cadeia heterogênea. Não é por causa desse oxigênio. Se aqui fosse carbono, essa cadeia seria homogênea, porque esse cara está fora da cadeia, não está entre carbonos. Mas como o nitrogênio está entre carbonos, essa cadeia é heterogênea. Então, a resposta letra B de bucéfalo. Tá bom? E aí, agora a gente entra na parte da nomenclatura da cadeia carbônica, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a dos hidrocarbonetos. Nessa aula, a gente vai parar só nos hidrocarbonetos, que é a base inicial da química. Então, a gente precisa saber que a nomenclatura dos compostos orgânicos... Deixa eu beber uma água, só um minuto, e mudar o ponteiro. A gente precisa saber que a nomenclatura das cadeias carbônicas ela é dividida da seguinte parte. Prefixo, infixo e sufixo. Gilberto, eu preciso saber isso? Precisa. Para você não esquecer, quando você vai desentupir pia na sua casa? Eu sei que muitos de vocês já desentupiram pia aí, então já conhece. O que você vai fazer? Primeira coisa, você tem que preparar, né? Você vai lá, pega a mangueira. Então, ó, preparar, prefixo. Você vai pegar a mangueira, põe uma sacola no braço, se tiver luva, põe a luva, né? Segundo passo, o que você vai fazer? Você vai enfiar, né? Você enfia a mangueira no cano, né? Você vai ficar lá enfiando. Aí depois você vai fazer o quê? Você vai suar. De tanto que é enfiando lá, né? Você vai suar. Então, você tem prefixo, infixo e sufixo. Prepara, enfia e sua, né? Então, você nunca mais vai esquecer essa sequência. O que é o prefixo? Prefixo é o número de carbonos que possui na cadeia. Aí você tem a sequência aí, ó. Se eu tenho um carbono, o nome vai começar com met. Se eu tiver 2 carbonos, o nome vai começar com et. Se eu tiver 3 carbonos, o nome vai começar com prop. 4, but, 5, alpente. 6, ex, 7, ept, 8, oct, 9, non e 10, dec. Então, cada quantidade de carbono vai me dar uma nomenclatura diferente. Calma que você vai entender agora, na hora que você vê o exemplo. Então, eu tenho lá met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec. Met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec. Você precisa decorar isso aí, viu?
E aí a gente vem para o infixo. O que é o infixo? Tipo de ligação na cadeia. É bem facinho também, tá? O que acontece? Toda vez que eu tiver somente ligação simples ela vai ser an. Ligação dupla vai ser em. Ligação tripla vai ser in. Então é fácil. Simples, dupla, tripla. Deixa eu virar aqui a forma que você vai entender. Simples, dupla, tripla. An, em, in. A, E, I. Então não tem como esquecer. E o sufixo vai ser sempre O para os hidrocarbonetos. Então o nome sempre vai terminar em O. E aí, para terminar, vamos entender isso aqui na prática. Olha esse cara aqui, ó. Esse cara só possui um carbono. Se ele só possui um carbono, o nome dele vai ser met. Então, prefixo met, um carbono é met. Qual que é a ligação dele? Somente ligação simples. Então, vai ser an. Como ele é hidrocarboneto, como que eu sei que é hidrocarboneto? Só carbono e hidrogênio na cadeia, tá? Termina em O. Então, esse cara aqui, ó, é o metano. É o que você peida, né? Aí tem esse cara aqui, ó. Vamos ver esse cara. 1, 2, 3, 4. Aliás, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o quê? Pente. Qual que é a ligação entre eles? Simples. Aí eu vou e encaixei o pente. Aí eu vou e encaixo o an. Que a ligação simples não é an? E como ele só tem carbono e hidrogênio, eu coloco o O. Então ele ficou pentano. Pentano. E aí eu tenho esse cara aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. Se tem 4 é met, et, prop, but. But. Qual que é a ligação entre eles? Simples. An. Butan. Como ele é um hidrocarboneto, só possui carbono e hidrogênio, termina em O. Butano. Então, como que lê essa frase? É isso que você vai aprender com o Titi Jubé hoje, né? Cadê? Metano, ó. Metano. Olha, eu sou burro, tô apontando aqui para vocês aqui no computador. Lógico que ninguém vai ver, né? Tem que apontar o mouse. Metano, o pentano no butano. Então, tá vendo tanto que a química orgânica é linda? Você vai aprender hoje metano, pentano no butano. Viu que lindo? Então, bora continuar. Então, agora, bora continuar aqui com as ligações que possuem dupla ou tripla, ou seja, possuem saturações, né? Então, vamos lá. Deixa eu arrumar minha gola aqui, tá bem zoada. Então, presta atenção nesse caso aqui, ó. Quantos carbonos essa cadeia tem? 1, 2, 3. Só que tem uma ligação tripla entre os carbonos aqui. Se tem 3 carbonos, ela é prop, porque lá no prefixo você já viu, né? Eu pus até o resumo aqui para vocês. Só que agora esse cara tem uma ligação tripla. Em vez de ser an, vai ser o quê? En. Pro. Perdão, como é tripla, né? Vai ser in. Propin. E como é um hidrocarboneto, termina em O. Então esse é o propino, tá bom? Olha esse cara aqui, 2 carbonos é o quê? Et. Como é uma dupla, agora sim, em. E como é um hidrocarboneto, O. Então esse é o eteno, beleza? Propino e eteno. Olha essa cadeia aqui, a gente já fez ela, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o quê? Ó, pente, ó, pente, ó, pente, ó, pente, ó, pente. Como só tem ligação simples, e como é um hidrocarboneto, então esse é o pentano. Beleza? Tranquilo, gente. Química orgânica, nomenclatura de química orgânica é muito fácil. É só você encaixar a coisa certa no buraco certo. Então não tem erro, tá bom? Deixa eu colocar aqui no cantinho. Bora para a próxima. Olha essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 é but. Como tem uma ligação dupla, aí eu vou ensinar uma coisinha para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui but em, ó. Deixa eu ver se ele colocou. Quando aparecer entre o carbono 1 e o 2, aí agora a gente vai aprender a contar carbono, tá? Essa cadeia tem quantos carbonos? 4. Aí eu tenho que enumerar. Esse aqui está entre o 1 e o 2, tá? Pessoal, mas não é entre o 3 e o 4? Não. A partir de agora, o seu carbono 1 é o carbono que está mais perto da sua dupla ou da sua tripla. Então, se eu contar de cá, seria 1, 2, 3. Seria entre o 3 e o 4.
Só que aí tá errado. Se eu começar a indicar, vai ser 1, 2, 3, 4. Entre o 1 e o 2, eu tenho uma dupla. Eu sou confuso isso daí? Não, não é. Eu sempre vou levar em consideração aquele que está mais perto da insaturação. Então, esse aqui é meu carbono 1, porque está mais perto da dupla. E aí, tem duas formas de eu escrever o nome dele. Ou o nome dele vai ser buteno, ou o nome dele vai ser but1-eno. Aí eu vou explicar melhor no segundo caso aqui, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, ele é 1, 2, 3, 4. But, aí ele tem a dupla, né? E seria en-o, buteno. Só que tá vendo que são diferentes? Essa cadeia aqui é diferente dessa. Por isso que eu tenho que indicar onde que está a minha ligação dupla. Só no caso, quando for com um carbono, quando a dupla estiver no carbono 1, que eu não preciso indicar. É facultativo. Mas quando não estiver no carbono 1, eu sou obrigado a indicar. Então, esse cara aqui, olha lá, ele virou but1-eno, mas eu posso escrever buteno, tanto faz, tá? Agora, esse outro cara aqui, ó, vai virar but2-eno, porque a dupla tá entre o 2 e o 3. Aí sempre eu desço o menor número. Aí tanto faz eu começar de cá, porque vai dar no 2, ou eu começar de cá, que vai dar no 2 também, tá? But2-eno. Muito cuidado com isso. A partir de agora, eu sempre vou usar o hífen, para separar número de letra. Sempre eu vou usar o hífen para separar número de letra, tá ok? Então é bem tranquilo isso daí. Vamos pegar esse outro caso aqui, ó. Se eu começar de cá, a minha insaturação já vai estar no carbono 1. Então ele é o meu carbono 1, não é esse daqui. Se eu começar de cá, esse vai ter no 2 só. 1, 2. Então esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6. Então, mais uma vez, o seu carbono 1 é aquele que está mais próximo da insaturação, ou seja, seu carbono 1 é o que está mais próximo da dupla ou da tripla, tá bom? E aí, vamos lá. Como ele tem 6 carbonos, é hexa. Como ele tem duas duplas, agora vamos atentar a isso, né? A dupla não é em. Como eu tenho duas duplas, eu vou usar de em. Se eu tivesse duas triplas, in. Se eu tiver três triplas, in. Se eu tiver três duplas, em. Então é di, tri, tetra, e continua em, in, dupla e tripla, tá? Então, por isso que ele é em, duas ligações duplas, tá? E ele é um hidrocarboneto terminado em O. Mas aí eu tenho que enumerar os carbonos. Como eu disse, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a nomenclatura desse cara, eu tenho que mostrar onde que essa dupla está. Ela não está entre o 1 e o 2? Então desce o menor número, o 1. Essa daqui, ó, não está entre o 4 e o 5? Então desce o menor número, 4. Então esse cara é o X, hífen, para separar número de letra, 1,4 dieno. Porque são duas duplas. Eu estou indicando onde estão as duas duplas, tá? E o en é o que indica que é a dupla. Lembrando mais uma vez, você sempre deve separar letra de número com hífen e número de número com vírgula, tá? Então esse número de número você aprendeu agora. Letra de número com hífen e número de número com vírgula. Olha esse caso aqui, ó. Deixa eu mudar o ponteiro para riscar. Aqui, ó, um carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5. Cada pontinha é um carbono. E aí eu tenho uma dupla aqui também, ó. Então, o que vai acontecer? Esse cara são 5 carbonos. 5 carbonos você já sabe que é pente, né? Ele tem uma dupla, então eu vou usar o en. E como ele é um hidrocarboneto, eu vou usar o O. Agora eu tenho que enumerar os carbonos. Então eu tenho lá 1, 2... Por que que... Deixa eu mudar mais uma vez. Por que que esse cara aqui... Por que que esse cara aqui é o meu carbono 1? Porque 1, 2. Se eu começar de cá, seria 1, 2, 3. Então eu tenho que começar de cá. Porque aqui vai estar mais perto da dupla. Então como é que fica esse cara? Pente 2 eno. Tranquilo. Tá vendo? Pente 2 eno. 5 carbonos e no carbono 2 eu tenho uma ligação dupla e esse cara é um hidrocarboneto.
Viu tanto que é fácil? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Você tem que tomar cuidado quando aparecer isso daqui. Já caiu no Enem isso, tá? Isso que significa que eu tenho 4 vezes esse cara aqui. Então eu teria que abrir essa cadeia, né? Essa cadeia seria esse cara aqui, ó. O CH3, deixa eu até riscar. O CH3 é esse aqui, ó. Beleza. Aí vem 4 vezes esse cara aqui, ó. Então esse cara aqui, CH2, 4 vezes, é esse, esse, esse e esse. Igual você faz na matemática. Esse é esse e esse é esse. Igual você desmembra na matemática, tá? Então, cuidado quando aparecer esse 4 aqui, ó, esse número aqui, e outra coisa entre parênteses. Significa que eu tenho aquele número de vezes aquele cara que está entre parênteses, tá? Então, vamos ver como é que fica esse cara? Eu vou começar de que lado? Da esquerda ou da direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 6 vai ter a dupla. Se eu começar de cá, 1, 2. Então, esse é o meu carbono 1, tá? Então, vai ser oct, porque são 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oct. Aí, aonde que está a minha dupla? Olha lá, ela está entre o 2 e o 3. Então, que número que eu vou descer? Vou descer o 2. E como ele é um hidrocarboneto terminado em O. Então, esse é o oct-2-eno. Beleza? Bora continuar. Então, a cadeia principal é a sequência de átomos da cadeia. Então, vamos entender o que é isso. Cadeia principal, a gente vai aprender sobre ela agora. O que você precisa saber? Sempre, ela é aquela cadeia que tem o maior número de insaturações. Tem o maior número de dupla e de tripla. Depois, o maior número de ramificação. E, por último, o maior número de átomos de carbono. Sempre os professores ensinam isso daqui, ó. Ah, sua cadeia principal é a maior. Toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque pode cair uma exceção, principalmente na UEG. A UEG adora pega, né? No Enem é muito raro cair isso aqui. Acho que nunca caiu. Mas na UEG, que a gente está te preparando para a UEG também. No IFG também eu já vi cair isso daqui. Você tem que tomar cuidado com os pegas, tá? Não é somente o maior número de carbonos, mas também o maior número de insaturações e o maior número de ramificações, tá? Por exemplo, essa cadeia tá branquinha aqui, mas é tudo ligação simples, tá? Deixa eu até ver se dá para fazer aqui para vocês. Aqui é uma ligação simples, aqui ligação simples, aqui ligação simples, 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 simples. Tá muito feio, mas vai entender, porque ficou branco ali. Beleza, meus queridos. Então, esse cara aqui, qual que é a cadeia principal? A que tem o maior número de carbonos, agora sim. E a que vai te dar o maior número de ramificações. Então, se eu descesse aqui, ó, só teria uma ramificação, só seria essa daqui. Então, eu tenho lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu poderia subir e deixar isso aqui como ramificação? Poderia também, tá? Tanto faz. Descer também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu poderia descer e deixar essa como ramificação. Agora, se eu fizesse isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, deixa eu até voltar aqui, ó. Se eu fizesse isso daqui, ó, descesse aqui, só teria uma ramificação. Tá vendo por que você não pode considerar somente o número máximo de carbonos? Tem que considerar também a questão da ramificação, tá? Então, cuidado com isso daí. Agora não apaga o que eu fiz. Eita lasqueira. Mas você já sabe que essa daqui é a principal. Aqui é uma ramificação, aqui é uma ramificação e aqui é uma ramificação. Então, esse jeito aqui, eu fiz 3 ramificações e do outro jeito eu fiz só uma. Então, essa é a cadeia correta. Esse caso aqui, ó, deixa eu colocar as ligações aqui, aqui, aqui. Aqui tem uma dupla, tá? Porque esse carbono tem que fazer 4 ligações. Aqui, 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 aqui. Pronto. Vamos ver qual que é a cadeia principal. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa cadeia tem 9 carbonos, né? Se ela tem 9 carbonos, o resto é ramificação. Aí você erra se você fizer isso. Se você considerar somente o número de carbono, você vai errar. Por quê?
Porque aqui tem uma dupla. Então, a sua cadeia principal, ela tem que obedecer à questão da dupla. Então, essa sim é a sua cadeia principal. Então, toma cuidado. Muitos professores ensinam a sua cadeia principal que tem o maior número de carbonos. Aí você vai e não observa que tem uma dupla aqui e já era. Então, essa aqui, ela só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela não tem 9, tá? Por causa dessa dupla aqui. Então, cuidado com esse tipo de exercício, tá? Então, aqui tem ramificação e aqui tem ramificação. Ok? Bora lá. Essa daqui, ó, deixa eu pintar aqui para vocês visualizarem. Aqui é simples, 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 simples e simples. Deixa eu ver se deu certo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. Aqui, ó, não sei se eu falei isso mais cedo, mas esse carbono tem 4 ligações. Olha, tá ligado uma para cá e tem 3 hidrogênios ligados a ele. Então, ele tem 4 ligações, tá bom? Então, vamos ver qual que é a cadeia principal aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fizer isso, eu vou ter só uma ramificação, né? Como a gente viu no exemplo anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Achei minha cadeia principal. Tá ok? Então, o que sobra dela é tudo ramificação. Show de bola. Cadê? Aí as ramificações, ó. Mostrou todas elas. Agora vamos para a nomenclatura dessas ramificações, tá? Eu vou deixar a tabelinha para vocês aqui nos slides também, mas você vai entender o que mais cai são esses aqui, ó, com o prefixo e o il. Por exemplo, se a ramificação tiver um carbono não é met, então vai virar metil. 2 carbonos não é et, então vai virar etil. São os que mais caem, tá? Olha lá. Ramificação com um carbono, metil. Com 2 carbonos, etil. Aí deixa eu diminuir aqui, deixa eu esconder esse daqui. Deixa eu ver que tanto que dá para diminuir aqui. Aqui. Já não vai. Deixa eu passar de cá para não tampar logo, né? Óbvio. Então, ó, se a ramificação tiver apenas um carbono, olha lá, um carbono vai ser metil. 2 carbonos vai ser etil. 3 carbonos vai ser propil. Aí você toma cuidado com esse cara aqui, ó. Ele tem 3 carbonos. Presta muita atenção nesse cara, que esse cara cai muito. Tem 3 carbonos. Ah, pessoal, mas por que não é propil? Porque o propil tem 3 carbonos, mas está entrando na ponta, no carbono da extremidade. A cadeia principal vai entrar aqui, ó. Tá? Já esse cara, ele tem 3 carbonos, mas a cadeia principal vai entrar no carbono do meio, tá bom? Então, cuidado para você não confundir propil com isopropil. O isopropil entra no meio, tá? E o propil entra na ponta, tá ok? Aí você tem o N-butil, que é a mesma coisa, esse N aqui, ele pode, algumas literaturas apresentam só o N, outras colocam o número, né? Então, N-butil. E esse aqui é o sec-butil. Você tem o butil, né? Só que entrou no segundo carbono. Se entrou no segundo carbono, ele é sec-butil. E detalhe, se eu tiver uma ramificação dentro de outra ramificação com 4 carbonos, olha que interessante. E ela entrar no carbono 2 aqui, ó, esse é o isobutil. E ainda tem o T-butil, ou terc-butil, ou terciobutil, que é quando eu tenho 4 carbonos na ramificação e ele entra no meio. Como se aqui fosse a cadeia principal e dentro dela eu tivesse mais 3 ramificações. Tá? São exemplos raros de cair. Esse aqui é mais raro de cair ainda, que é uma ramificação com dupla, tá? É raro cair. Mas esse metil, etil, propil, isopropil e esses dois aqui caem muito, ó. Esses dois aqui, ó. O benzil e o fenil. Benzil é a mesma coisa do fenil, só que antes de entrar a cadeia principal vem um CH2. Então vem a cadeia aromática, o fenil, né? Esse cara aqui, o CH2, para depois vir a cadeia principal. Então toma cuidado para você não confundir benzil com fenil. E aí a gente tem esse cara aqui, ó. Se não tivesse isso daqui, ó, não tivesse isso daqui, esse cara seria um nataleno, né? A gente já viu ele lá no começo da aula. Então, ele, quando é ramificação, ele é naftil,
tá? Se ele entrar nas pontas de cima, sempre ele vai ser alfa. Se ele entrar nas pontas de baixo, sempre ele vai ser... Aliás, perdão. Se ele entrar nas pontas de cima e de baixo, sempre ele vai ser alfa. E se ele entrar nas pontas laterais, sempre ele vai ser beta. Isso aí também é raríssimo cair, mas você já viu aqui, tá bom? Então vamos entender essa cadeia aqui. Deixa eu riscar ela, tá? Porque tá branco. Então aqui é simples, aqui é simples, 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 simples e simples. Vamos entender como é que fica a nomenclatura. Primeira coisa, eu tenho que falar quem que é a cadeia principal, né? Então minha cadeia principal nesse caso aqui vai ser essa. Então sobrou aqui ramificação e aqui ramificação. Aí eu te pergunto, qual que é o nome da ramificação com 2 carbonos? Etil. Qual que é o nome da ramificação com 1 carbono? Metil. Beleza, né? Eu vou enumerar os carbonos para saber quem que é o carbono 1 e 2. Então, ó, agora presta atenção. Eu não tenho saturação. Se eu não tenho saturação, eu pulo. Agora eu vou olhar a ramificação. Se eu começar de cá, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu começar de cá, 1, 2, 3. Então, meu carbono 1 é aquele que está mais perto da ramificação, do radical, tá? Então, cuidado. Primeiro caso. Lembrou? 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 Insaturação. Segundo caso. Lembrou? Ramificação, tá bom? Então, vou enumerar. Aí, depois, o nome dos radicais, né? Qual que é o nome desse radical ali? Metil. E qual que é o nome do outro radical? Etil. Só que esse metil tá onde? Não precisa aparecer ainda não. Fica quietinho aí. Esse metil tá onde? Esse metil tá no carbono 3. E esse etil aqui tá no carbono 4. Então, a nomenclatura, deixa eu ver como é que ele vai mostrar aqui. A nomenclatura é o seguinte, ó. Calma, calma, calma. A nomenclatura é o seguinte, no carbono 4 eu tenho etil e no carbono 3 eu tenho metil. Pessoal, mas por que que o 3 não veio primeiro? Agora eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que usar um negocinho chamado ordem alfabética. É muitos detalhes, mas você vai fazer muito exercício aqui no seu colégio, tá? O Enem não cobra nomenclatura, mas eu estou ensinando para dar uma forcinha para vocês aí no terceiro ano, tá? Você vai aprender aqui, você vai voltar à aula, ver de novo, porque essa aula, se você prestar atenção nessa aula, você vai fechar todas as provas do seu colégio, tá? Então, eu vou olhar a ordem alfabética. Quem que veio primeiro? O M ou o E? O E. Então, por isso que é 4 etil, 3 metil. Tá? Então, você já aprendeu a dar o nome da ramificação 4-etil, porque é ordem alfabética, e 3-metil. Aí depois, o que você vai fazer? Você vai colocar o nome da cadeia principal. Aí o resto é tranquilo, é heptano. E aí eu quero que você preste atenção num outro detalhe também que surgiu. Segundo a nova nomenclatura da IUPAC, toda vez que eu tiver um nome começando com H, eu tenho que separar letra de letra. Só nesse caso. O restante vai ser tudo junto. Você vai ver mais para frente aqui. Só quando começar com H, ou seja, só no X e no EPT, só no 6 e no 7. Você vai separar com o hífen, tá? A cadeia principal você já aprendeu. 7 é EPT, como só tem ligação simples, AN, e como é hidrocarboneto, O. Tranquilo. Olha esse cara aqui, ó. Vamos brincar com esse cara. Deixa eu jogar o Gilberzinho pro outro lado. Cadê? Vamos lá. Olha esse cara aqui, ó. Primeira coisa, ele já apareceu pra gente, né? Eu tenho uma ligação dupla aqui. Então, primeira coisa, eu tenho que achar minha cadeia principal. Não vai ser com o maior número de carbonos, né? Porque eu tenho a dupla. Tá, então sobrou isso daqui de fora, isso daqui de fora e isso daqui de fora. Você já sabe que esse cara é o etil, você já sabe que esse cara é o metil e você já sabe que esse cara é o metil. Então, o que acontecia quando a gente tinha duas ligações duplas? A gente usava di-em. Quando tinha duas ligações triplas, di-in. Agora também ficou óbvio, né? Quando eu tenho duas ramificações iguais, eu vou usar di. Como eu tenho duas ramificações do metil, vai ficar dimetil. Tranquilo, sem problemas. Olha lá, esse é o etil, o metil e o metil. Então, enumerou os carbonos, né? Para você ver de que lado que você vai começar. E bora começar.
Quem que veio na ordem alfabética primeira? O E ou o M? O E. Pessoal, mas não virou dimetil? O D teria que vir antes. Não. Esse prefixo di, tri, tetra não entra na ordem de nomenclatura, tá? Na ordem de colocar primeiro, segundo, terceiro, ele não vai fazer diferença, tá bom? Então, 2-etil, 3-metil, 5-metil. Então, olha o que acontece com o nome desse cara, ó. 2-etil, beleza? 2-etil desse cara aqui. Aí vai vir agora, ó, metil. Você tem o metil. Só que você tem o metil quantas vezes? 2 vezes. Então é dimetil. E aonde que esse metil tá? Ele tá no 3 e no 5. Olha que delícia, ó. Então 2-etil, hífen, número número de letra, hífen, número de número, vírgula. Então no 2 eu tenho etil, no 3 e no 5 eu tenho metil, só que são 2, eu tenho que indicar o di. Se eu não indicar o di, tá errado. E aí a cadeia principal, você já sabe, né? 8 carbonos e no carbono 1 eu tenho uma dupla, então oct 1-eno, tá bom? Não precisa indicar o 1. Se eu colocar só octeno estaria certo, mas ele colocou aqui. Aí você está vendo que aqui não tem o hífen, é o que eu falei para você no caso anterior ali, ó, do EPT. Só vai usar o hífen separando letra de letra quando tiver H, tá? Só quando for H. Por que isso? Frescura, tá? Frescura. Então, algo que é frescura, acontece, tá bom? E aí, aqui é tudo junto o nome. Ele colocou espacinho aqui, mas é tudo junto, é tudo emendado. 2-etil, 3,5 dimetilocteno, né? Ou loctiumeno, tá? Eu coloquei essa musiquinha aqui. Cadê? Coloquei essa musiquinha aqui para vocês decorarem, tá? Eu não vou cantar para não pagar mico, mas é aquela do bom xibom, xibom, bom, tá bom? Aí depois a gente canta ela juntos, tá? Que eu não vou pagar esse mico aqui 1h da manhã de jeito nenhum, tá bom? Depois a gente canta juntos, pode me cobrar. Pessoal, aí a gente entra para a parte que é cobrada no Enem, né? Que aquela primeira parte foi só para ajudar você no colégio, tá? Passar, óbvio, todo mundo vai passar esse ano. A gente já até gravou uma live falando como ser aprovado no ano da pandemia, né? E é fácil ser aprovado, é só você fazer todas as tarefas, printar, e toda live que você participar, você printar também, você dá um tchauzinho, toda videoaula, você fazer uma pergunta, nem que seja uma pergunta ridícula, e printar, que vai demonstrar que você estava presente nas aulas, tá? Então, se você bombar por nota, você recorre, tá? Então, bora lá. Funções orgânicas. Primeira função, hidrocarboneto, a gente já estudou, né? Essa função. E a gente vai para as principais. A primeira função oxigenada, se ela é uma função oxigenada, óbvio, ela tem oxigênio, tá bom? A primeira função oxigenada faz assim, ó. Qual função que é, ó? Só que isso aqui é água, tá? É o álcool, né? Então, a primeira função é o álcool. Quando que é um álcool? Toda vez que eu tiver esse cara aqui, presta atenção que você vai aprender coisinha nova agora. Esse cara, ele chama hidroxila, tá? Toda vez que eu tiver uma hidroxila ligada a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? Aquele carbono que só tem ligações simples, tá bom? Só tem ligações simples. Então, esse é um carbono saturado, tá? Hidroxila de um carbono saturado é um álcool, tá bom? Aí tem uns desenhos deles aqui, mas exemplos, né? Aqui, ó. CH2. Se é H2 é porque tem dois hidrogênios, um para cima e um para baixo. Então, todas as ligações são simples nesse caso. Então, eu tenho hidroxila ligado a carbono saturado, hidroxila ligado a carbono saturado, tudo isso é álcool, né? E aí você tem os efeitos, eu não poderia deixar de falar disso, né? Os efeitos do álcool no organismo, né? Então, a primeira coisa, você bebe um pouquinho e fica eufórico, outros ficam tranquilos, uns ficam agitadão, né? Doidão, outros já fica tranquilo, dorme. Eu não tenho esse problema porque eu não bebo. Então, isso aí é só para quem bebe, né? Então, temos uns aluninhos aí que eu não vou citar o nome, mas tem uns cachaceiros aí de plantão. Eu não posso citar para não levar processo, mas tem uma galera aí que eu sei que torna o caneca aí,
né? Então, depois você vai perder o controle, né? Você fica descontrolado, né? Começa a trupicar, cair, aí outros começam a chorar, bebe, chora, ai, eu te amo, eu te amo. Outros bebem e falam, ah, eu não lembro nada que eu fiz. Eu não acredito nessa parte aqui não, né? Se fez, vai lembrar, né? Mas tudo bem. E outros entram até em coma de tanto beber, né? Então, como exemplos aí, eu tirei, mas eu prometo para vocês mostrar duas fotos polêmicas aí, né? Polêmicas de... Depois eu vou mostrar, quando voltar no presencial, eu vou mostrar para vocês essas fotinhas polêmicas. Eu tinha posto aqui 2 bebum aqui, mas sumiu. Bora lá. A outra função, a função fenol, tá? O que é uma função fenol? Bem tranquila de saber. Na verdade, essa é a mais fácil de saber qual que é, né? Que é uma função fenol. É toda vez que eu tiver hidroxila ligada a um carbono aromático, né? Lembra que o carbono aromático não é necessariamente aquele carbono que está com um anelzinho. Olha o outro jeito dele aparecer. Ó, 6 carbonos com 3 ligações duplas intercaladas. Então, esse aqui é um carbono aromático, tá bom? Então, são 3 formas. Ou ela assim com a bolinha, né? Ou assim com os risquinhos, ou escrito CH, 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 CH e as duplas, tá bom? Intercaladas. Então, toda vez que eu tiver hidroxila, esse é fácil de você ver, né? Tem hidroxila ligada a um carbono aromático, é um fenol, tá? Próxima função que a gente tem, aldeído. Aldeído é toda vez que eu tenho, olha aqui, ó. Cadê? Opa, aqui. Toda vez que eu tenho dupla O num carbono da extremidade, da ponta. Pode ser no início ou pode ser no final. Cadê? Pode ser no início ou pode ser no final, tá bom? Então, cuidado com isso. E a carbonila significa dupla O, tá bom? Carboxila OH, carbonila dupla O, tá bom? Então, toda vez que eu tiver dupla O na extremidade, no carbono terminal ou no carbono inicial, eu tenho um aldeído, tá bom? Aí o exemplo. Aí eu tenho outra função que é parecida com aquela do ácido carboxílico. O que é o carboxílico? Que eu possui, é aquela que possui carboxila. Olha que legal. Cadê? Deixa eu riscar. Ó, vou voltar aqui, ó. Carbonila, carbonila, a dupla O. Olha aqui que interessante. Carboxila, aqui ó, da carbonila e xila, da hidroxila. Viu que legal? Por isso que ele é um ácido carboxílico. Ele possui dupla O e possui OH, sempre na extremidade, tá bom? Não colocou aqui, mas é sempre na ponta. Ou início ou final, tá bom? Se tiver dupla O e OH, é isso aí. Vou colocar um resumo também, tá? Vou disponibilizar nos slides, no material de apoio pedagógico, um resumão com todas as funções para você decorar. Próxima função, função cetona. Não é a acetona, função cetona. É toda vez que eu tenho uma carbonila, ou seja, uma dupla O, em um carbono secundário, ou seja, aqui tem que ser carbono e aqui tem que ser carbono. Esse carbono está entre quantos carbonos? 2, então ele é secundário. Então, toda vez que eu tiver uma dupla O num carbono que está ligado a 2 outros carbonos, ela é uma cetona. Olha aí o exemplo, ó. Esse aqui é a propanona, prop 3, né? Ligação simples entre carbonos AN, e como é uma cetona, eu vou terminar o nome com ona, mas eu não vou entrar nessa parte de nomenclatura das funções, tá bom? Essa é a cetona, tá bom? É a propanona. Essa aqui sim é a acetona comercial, tá? Então, meninas, quando vocês forem na farmácia, você vai falar agora, em vez de me dar uma acetona, você vai falar, me dá uma propanona. Função éter. Função éter. Olha aqui, o tanto que ela é fácil, eu já abri aqui. Ó, é aquela que possui oxigênio como heteroátomo. Então, se eu tenho um oxigênio entre 2 carbonos, ele é um éter. Diferente do éster, presta atenção. O éster, deixa eu já mostrar logo de cara,
ele possui a mesma coisa do éter, tá vendo? Um oxigênio no meio de 2 carbonos, só que no carbono seguinte, no carbono de trás ou no carbono da frente, eu tenho dupla O, tá bom? Então, eu tenho o oxigênio como heteroátomo, vamos falar quimicamente agora, eu tenho o oxigênio como heteroátomo e tem a carbonila dupla O, num carbono em seguida. Pode ser na frente ou pode ser atrás. No caso aqui tem que ser atrás, porque se eu colocar na frente já vai mudar a função, tá? Então, presta atenção na dica. Qual que é a diferença entre a palavra éter e a palavra éster? Éter e éster. É uma letra a mais, o S. Então, olha a dica que eu vou te dar. Se é uma letra a mais, é um oxigênio a mais no éster. O éter só tem um oxigênio. O éster tem 2 oxigênios. Entendeu? Então, aí você já mata. Função anidrido. Muito raro cair. O que você precisa saber dela? Só isso aqui, ó. Cadê meu... Deixa eu mudar o ponteiro. O que você precisa saber dela? Só isso aqui, ó. Ela possui 3 oxigênios. É a única função orgânica que possui 3 oxigênios. Então, anidrido possui 3 oxigênios. Ok? E aí a gente vai agora para as funções orgânicas nitrogenadas. São só 2 e é bem facinho. E eu vou ensinar um macete que você nunca mais vai esquecer. Tá bom? O que é a amina, pessoal? A amina é toda vez que eu tenho nitrogênio ligado a carbono, tá bom? Só isso. E aí eu tenho a amida, que eu tenho nitrogênio ligado a carbono, e igual lá no éster, no carbono seguinte, eu tenho que ter uma dupla O, tá? Então ela é estilo éster, amina e amida. Mas aí tem um macetezinho para você não esquecer, presta atenção. A amina, aí só você lembrar, as minas não tem bola. Então, a amina não tem oxigênio, tá? E a amida, outro macete também você lembrar. A amida me dá o quê? O oxigênio. A amida tem oxigênio. Só você lembrar, a amida me dá o quê? O oxigênio. Então, a amida possui oxigênio. Beleza? Nunca mais vai esquecer. E aí nós temos raramente que caem as funções sulfuradas, tá? A primeira função sulfurada é a função do ácido sulfônico. É toda vez que cair esse cara aqui, ó, SO3H. Se cair esse cara, já pode marcar. Quando eu estou falando de funções orgânicas, vocês vão ver agora na resolução do exercício que é só isso mesmo. É muito fácil. É fácil e difícil. É fácil porque o Enem só te mostra e te pergunta qual função. E é difícil porque são muitas funções, né? Mas não são todas que caem. Eu sou obrigado a te mostrar todas aqui, mas eu vou te falar quais são as principais que caem. Você vai ver no exercício. Por exemplo, o álcool sempre cai, né? Então, óbvio que você vai ter que saber. Outra função, tioálcool. Aqui, ó, o álcool não era OH, o tioálcool é SH. É o tio do álcool, é o enxofre ligado ao hidrogênio, ligado ao carbono. É o tioálcool. E aí nós temos o tioéter. O éter não era oxigênio no meio de 2 carbonos? Você põe um enxofre no meio de 2 carbonos, tranquilo. Essa cai, tá? Que são os aletos, tá bom? Essa função dos aletos, ela é bem tranquila, tá? E toda vez que você tiver carbono, o X eu represento um carbono. E no carbono, eu tiver um desses caras aqui. Então, se esses caras aparecer aqui no seu exercício, já pode marcar que é aleto, tá? Então, você tem lá fluor, cloro, bromo e iodo. Se um desses caras aparecer, você já marca aleto, pronto, e já era. Pessoal, como que eu vou decorar esses 4 elementos? Aqui, ó. Fui clarear o meu braço incrível. Fui clarear o braço incrível. Ou, eu vou falar, eu não ia falar essa putaria não, na outra aula que eu gravei eu não falei, mas essa eu vou falar. Porque a aluna aprende assim mesmo, né? Eu não vou falar uma, porque senão o YouTube vai cancelar a minha aula, né? Ele vai cancelar, vai falar que eu estou falando besteira, não pode falar palavrão, mas você vai entender. Tananã colocando o braço inteiro. Aí você já usa a sua imaginação. Então vamos ver como é que cai no exercício? Olha o tanto que é fácil. Deixa eu agora mudar o ponteiro aqui. Vamos finalizar essa aula aqui já, mostrando aqui para vocês como que cai. Olha o tanto que é simples, ó. Tananã, tananã. Quais as funções? Questão do Enem 2010, ó. Qual função que é essa?
Hidroxila ligada a carbono aromático. Qual função que é essa? Função éter. Aí você tem essa daqui, ó, oxigênio. Só que você sabe que essa ponta aqui, essa pontinha aqui, é um carbono. Cada pontinha dessa é um carbono. Então você tem carbono, oxigênio, carbono. Qual função que é carbono, oxigênio e carbono? Função éter. Então, éter e fenol, letra B. Vou acelerar um pouquinho, que aí qualquer coisa você volta no seu vídeo para não ficar tão extenso, tá? Aqui, ó, tem várias funções aqui. Só que ele quer que você identifique as funções, 2012, ó, simultaneamente, quais estão presentes simultaneamente, ou seja, que está nos dois. Então, aqui, ó, já vamos olhar qual função, vamos analisar aqui, essa daqui, ó. Qual função que é essa? Toda vez que você tiver dois oxigênios no meio da cadeia, você já pode falar que é um éster. Então, eu tenho ele aqui, tem ele aqui, ó, éster. Tá vendo? E cadê outra função? Tem outra função aqui, ó. Tá vendo? Carbono, carbono, carbono. Esse carbono está ligado a quantos carbonos? 2, a esse e a esse. Então, você está ligado a 2 carbonos e tem uma dupla O, é uma cetona. Então, letra B, cetona e éster. Cadê aqui, ó? O éster e a cetona aqui, ó. Tá vendo? Carbono secundário. E, cara, é essa pegada aí. Olha essa questão, tanto que ela é ridícula. Deixa eu só mudar a câmera aqui, que tá na minha frente. Olha o tanto que essa questão é ridícula. Deixa eu colocar aqui no cantinho aqui. Aqui já não vai atrapalhar, porque desse quadro aqui não tem desenho. Então, olha lá. Citados, qual que é o grupo funcional? Resumindo, presta atenção nisso daqui. Se tem nitrogênio, ó, tem nitrogênio em todas. Presta atenção, nitrogênio em todas. Tem nitrogênio em todas. Então, todas têm o quê? Ou é amina ou é amida. Aí você vai lembrar do Gilbert lá, ó. Ah, tem oxigênio aqui, mas é no carbono seguinte? Não é. Então, amina. Tem oxigênio, mas é no carbono seguinte? Não, amina. Tem oxigênio aqui, mas é no carbono seguinte? Não, amina. Tem essa aqui nem tem oxigênio, ó. Já dá para matar, ó, se ficar sem dúvida. Não tem oxigênio, então amina. Essa daqui tem oxigênio, mas não é no carbono seguinte, então amina. E olha o detalhe, ó, nomenclatura. Todas terminam em mina, né? Ina, né? Ina, ina. Então, todas são amina. Muito fácil, tá bom? Essa daqui também é bem tranquilinha, ó. Aqui, ó. Esse hidrogênio aqui, esse hidrogênio aqui. E aí eu tenho OH. Se eu tenho OH, que função que é essa? É um álcool, né? Então, deixa eu ver se ele coloca respectivamente. Opa! Oh, dei a resposta. Respectivamente. Colocou aqui, ó. Respectivamente. Então, você já marcou aqui, sem fazer muito esforço. Letra A, porque é álcool. Pessoal, mas por que aqui é um éster? Só existem duas funções que têm dois oxigênios na cadeia. E essa cadeia tem dois oxigênios. É o éster e o ácido carboxílico. Só que o ácido carboxílico, você lembra que eu falei que ele só é na ponta? Então ele tinha que ser aqui, aqui ou aqui. Ele está na ponta? Não está. Então se ele não está na ponta, os dois oxigênios não estão na ponta, você já pode marcar que é um éster, tá bom? Tem essas dicas aí que vão te ajudar. E aí tem inúmeros outros exercícios que eu deixei resposta para todos, tá bom? E aí você vai estudar bonitinho, cheirosinho e matar tudo, tá bom? Então, frasezinha do dia, frasezinha do dia. Toda conquista depende da nossa perseverança, força de vontade, fé. Então, persevere até conquistar. Lembra da minha frase padrão, se tá ruim para você, tá ruim para todo mundo. Então, mantenha o foco, mantenha a perseverança, persevera até você conquistar. Valeu, eu vou nessa. Eu vou não, eu fui.